Eu preciso provar que isso aqui é verdade para todo número pertencente aos naturais, para que depois eu possa utilizar isso na hora de fazer uma soma de quadrados perfeitos. Mas com isso vem a grande questão desse problema aqui. Como eu faço para provar que isso aqui vale para todos os números naturais, sem testar todos os números naturais? Eu posso utilizar o princípio da indução matemática. Esse princípio da indução matemática ele vem dos axiomas de Peano, que os axiomas de Peano são os axiomas que definem os números naturais. Então o que eu vou fazer? Eu vou mostrar para vocês quais são os axiomas de Peano e vou mostrar para vocês qual desses axiomas me permite fazer essa prova. Provar que isso aqui é válido para todo número pertencente aos naturais. Então vamos lá primeiramente ver os axiomas de Peano. O primeiro axioma de Peano ele diz o seguinte, que para todo n pertencente aos naturais, ou seja, todo número pertencente aos naturais, existe e é um único sucessor. Todo número natural existe um único sucessor. Todos os números naturais têm um sucessor. E esse sucessor ele não é mais de um, ele é somente um. Por exemplo, o número 1 natural. Qual é o sucessor do número 1? Vai ser o número 2. E só o número 2. O número 3 ele vem depois do 1, mas ele não é o sucessor do 1. Porque o sucessor é aquele que vem logo depois. Então vai ser 1, o sucessor do 1 vai ser o 2, o sucessor do 2 vai ser o 3, o sucessor do 3 vai ser o 4 e assim infinitamente. Todo número tem um único sucessor. Esse é o primeiro axioma de Peano. O segundo axioma de Peano diz o seguinte, se existe n1 diferente de n2, então o sucessor de n1 é diferente do sucessor de n2. O que é isso aqui? Isso significa que se eu tenho dois números diferentes, eles terão sucessores diferentes. Como eu falei para vocês, o sucessor de um número ele é único. Então, se n1 e n2, ou seja, se o primeiro número for o 1 e o segundo número for o 4, por exemplo, o sucessor de 1 vai ser diferente do sucessor de 4. O sucessor do 1 vai ser o 2 e o sucessor do 4 vai ser o 5. Agora, se o n1 e o n2 forem iguais, por exemplo, o n1, qual é o primeiro número? É o 1. Qual é o segundo número? É o 1 novamente. Eu tenho dois números iguais, então os sucessores deles também serão iguais. Mas se forem números diferentes, os sucessores também serão diferentes. Esse é o segundo axioma de Peano. O terceiro axioma de Peano diz o seguinte, existe e também é único n pertencente aos naturais, que não é sucessor de ninguém. Ele não é sucessor. Não é sucessor. Existe um único número natural que não é sucessor de ninguém. Você consegue adivinhar que número é esse? Esse número aqui que não é sucessor de ninguém, o próprio axioma diz que ele será chamado de 1. Ou seja, existe um único número natural que não é sucessor de ninguém e nós vamos chamá-lo de 1, que é o primeiro número do conjunto dos números naturais, é o número 1. Logo após o número 1, todos os outros serão sucessores, porque o 2 já será sucessor do 1, o 3 será sucessor do 2, o 4 será sucessor do 3 e assim infinitamente. O quarto axioma de Peano é o mais importante para a resolução do nosso problema. E o que é que ele diz? Se x for um conjunto que estiver contido em n, ou seja, x é um conjunto dos números naturais, e pode ser um conjunto diferente dos naturais. Imagine o conjunto dos números inteiros positivos pares. Isso é um conjunto dos números naturais, um conjunto nos quais só tem números pares. O conjunto dos inteiros positivos ímpares também é um conjunto dos números naturais, só que esse conjunto é o conjunto dos números ímpares. Então aqui ele diz x, um conjunto que esteja contido nos naturais, semelhante ao pares ou ímpares ou algo do tipo. Se existe esse conjunto, se 1 pertencer a x, ou seja, o número 1, que é um número natural, ele faz parte desse conjunto que está contido nos naturais. E se também todo sucessor de x, eu vou colocar minúsculo aqui esse x porque são os elementos de x, se todo sucessor de x também pertencer ao conjunto x. Olha o que o quarto axioma diz. Ele diz, se tiver um x que estiver contido em n, ou seja, um subconjunto de n, se o 1 pertencer a esse conjunto x, e se também todo sucessor dos elementos de x pertencer a x, então esse x ele vai ser igual aos naturais. Por que esse x vai ser igual aos naturais? Porque ele me disse que o x está contido em n, ele me diz que o 1 pertence a x e que também todo sucessor de x pertence a x. Todo sucessor dos elementos de x pertence a x. O que acontece? Se 1 pertencer a x,
o sucessor do 1 vai pertencer a x, que vai ser o 2. O sucessor do 2 também vai pertencer a x, que vai ser o 3. O sucessor de 3 também vai pertencer a x, que vai ser o 4. Ou seja, se ele me disser que o 1 pertence a x e que todo sucessor também pertence a x, naturalmente o x vai ser igual a n, porque o número 1 pertence a n e pertence a x, e o sucessor de 1, todo sucessor de 1, do 2, do 3, do 4, do 5, pertence a n e pertence a x. Com isso, o x estará igual a n. E por que esse quarto axioma aqui ele é o mais importante para a resolução do nosso problema? Porque a forma que eu faço uma demonstração finita é justamente essa aqui. Eu pego minha propriedade, mostro que ela vale para o número 1 e depois eu mostro que ela vale para todos os sucessores. Se eu mostrar que ela vale para o número 1 e mostrar que vale para todos os sucessores, eu estou mostrando que ela vale para todos os naturais. E quando eu faço isso, eu estou utilizando o quarto axioma de Peano, que é o axioma da indução. Foi por isso que eu mostrei para vocês aqui os axiomas de Peano, porque nos axiomas de Peano você consegue identificar qual é a definição dos números naturais e consegue também identificar um subconjunto que será igual aos naturais, desde que o primeiro elemento esteja contido em x e desde que todo sucessor também esteja contido em x. E assim x será igual a n.